Esse é o C50. A gente estava falando aqui na última aula algumas coisas sobre os algoritmos de busca e tal, mas por que a gente estava pensando nisso? Você lembra aqueles algoritmos de busca que tinha uma busca que era meio que linear, assim, que você tinha que passar por todos os elementos, e tinha uma busca que só olhava do meio e jogava metade do problema fora e olhava do meio de novo, jogava metade do problema fora e olhava do meio de novo. Vocês lembraram da primeira aula? A gente fez alguns algoritmos que eram dessa forma. Por exemplo, aquele que a gente contava a quantidade de gente na sala. No começo estava todo mundo em pé. Aí a cada comando, a cada execução do algoritmo, sentava metade das pessoas. Se a gente estivesse executando um algoritmo linear, olhando um por um, por um, por um, por um, se colocasse mais 1000 pessoas na sala, uma sala de 1000 pessoas, colocar mais 1000, ia dobrar o tempo do algoritmo. Mas no algoritmo que metade sempre senta, metade depois metade, se colocar 1000 depois de 1000 que já tinha, ele vai simplesmente aumentar um comando que você vai ter que executar de novo, porque metade de 2000 já virou 1000 de novo. Então já chegou no problema anterior. Mas, voltando aos algoritmos da última aula, tinha uma coisa que a gente tinha que assumir se a lista que a gente estava olhando, lembra, uma lista de inteiros, se ela estava organizada de baixo para cima, ou seja, do menor para o maior, ou não. Se ela tivesse organizada, a gente podia fazer isso, a gente podia chegar na metade e falar, se esse número é maior do que o que eu estou procurando, eu posso jogar todos os outros que estão para a direita dele, que eles também são maiores, pode jogar tudo fora. Mas se a lista estiver desorganizada, você não pode fazer isso. Acontece que você rodar, então, um algoritmo que procure uma lista, sendo que a lista está organizada, é muito mais rápido, certo? Mas, se você tiver que organizar essa lista antes, para rodar o algoritmo depois, isso também vai demorar um pouco, esse processo de organizar uma lista. Ele te dá uma lista que você não sabe nada sobre ela. Você passa por ela organizando, colocando do menor para o maior, só para poder ser procurado depois. Seria, na verdade, mais fácil e mais rápido procurar direto daquela forma que a gente fez primeiro, que é indo um por um, não é? É verdade. Mas quantas buscas você vai fazer? Se tiver um programa que quer procurar naquela mesma lista várias coisas e quer recorrer àquele algoritmo de procura várias vezes, então você sortear, que a gente chama, organizar a lista uma vez no começo, vai otimizar muitas vezes o funcionamento do programa depois. Porque todas aquelas procuras que você ia ter que fazer um por um, se organizar uma vez, você vai conseguir fazer uma procura com aquele algoritmo muito mais inteligente, que divide o problema. Dividir para conquistar é o nome desse tipo de algoritmo. Você divide o problema, de fato, sempre em 2 ou em 3, depende do algoritmo que você está implementando, para conquistar realmente o problema. E essa é a forma mais eficiente de resolver problemas em computação. Que a gente vai ver daqui a pouco como é que funcionam as outras também, mas antes disso, a gente vai entender o que aquele -ggdb que o make faz, o que ele está fazendo ali. Não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que vocês vão dar make em alguma coisa, make sigma 1, que é um programa que eu tenho aqui. Olha o que ele está falando. GCC, a gente sabe o que é, -ggdb, é uma incógnita. Depois aquele -std igual a C99 faz o quê? Fala qual é a versão do C que a gente está usando, que é a mais nova. Depois desse monte de -w alguma coisa, faz o quê? Bota os warnings virarem erros. Então faz o GCC ficar mais chato ainda do que ele já é com você, certo? Mas isso é medida meio que pedagógica para vocês fazerem o melhor código possível. E aquele -o sigma 1 ali significa o quê? Para mudar o nome, porque qual que é o nome normal que ele faria sem que tivesse isso? A.out. Sigma 1.c é o nome do programa, do nosso source. E -lm é um link, aquele L significa link, né, da biblioteca de matemática. E depois... Não, significa link. Falei library já? Mas significa link... Não é library, significa link uma library, desculpa. E -LC50 é para linkar a biblioteca do C50. Linkar significa adicionar, colocar lá. O que ele faz é exatamente isso, pegar os bytes, pegar os zeros e uns daquelas bibliotecas e adicionar ao final do seu código. Mas, então, só tem uma única incógnita aqui, que é esse -ggdb.
E eu posso falar que até agora, ninguém usou isso. Eu acredito que a grande maioria não tem usado esse menos GGDB. Então, se não tivesse aí, não teria feito diferença. O que é esse menos GGDB? Acontece que GDB é GNU Debugger. GDB é o debugger do GNU. GNU são mais ou menos o sistema operacional do Linux, ele funciona a partir das coisas do projeto GNU. Por isso que tem GCC do GNU, C Compiler, e esse GDB é o debugger. Debugger é o quê? Debugar um código é achar os problemas. Tem gente que fala depurar ou alguma coisa assim. Então, todos vocês já passaram por isso com certeza, que você faz o código pela primeira vez e ele praticamente sempre não funciona. Então, você vai ter que passar pelo código. E qual que é a ferramenta que vocês estavam usando até agora? Vocês colocavam um printf lá, né? Enchia o código de printf para ver se essa variável aqui está realmente dando o que eu queria, se a outra variável está certa, se ele está passando por essa parte do código ou não. Então, você colocava um printf, aquele monte de variável, né? Para saber se o valor da variável era certa. Mas isso é um meio que trabalhoso, meio que uma maneira hacker de fazer isso, né? Porque você tem que entrar no programa, colocar um printf, sair do programa, compilar de novo, rodar o programa, ver, aí depois você entra no programa de novo, tira o printf, compila de novo. Então é uma coisa meio trabalhosa. Então devem existir ferramentas que nos ajudam a fazer isso de uma forma muito melhor. E essa ferramenta é exatamente o GDB. Eu vou entrar aqui num programa que a gente já viu. Que é esse bug 3.c. Lembra aquele programa que tem que trocar o valor de variáveis? A gente já viu que esse programa não funciona, porque na verdade quando ele está trocando o valor das variáveis aqui, ele troca, só que as variáveis não eram as mesmas variáveis que tinham antes. São variáveis que estão em outro lugar na memória, elas só têm o mesmo nome, ou o mesmo valor, no caso, que nem o mesmo nome elas têm. Como é que a gente fez para descobrir isso? Vocês lembram que a gente chegou aqui e falou, eu não sei, então, vamos ver se o problema está aqui, então eu vou dar um printf, falar A é igual a D e B é igual a isso aqui, um raba N, e aquelas coisas todas. Então, depois A e B, para ver se de fato ele trocou. Então, o que eu estou fazendo isso? Eu estou imprimindo o valor dessas duas variáveis para ver se ele realmente trocou as duas. Só que esse é o jeito que a gente não quer usar. A gente quer usar o GDB para fazer isso tudo para a gente. Como é que funciona, então? Primeira coisa, você tem que compilar o seu código com aquele menos GGDB, senão o GDB não funciona. Aí você fala simplesmente GDB bug 3. E ele falou um monte de coisa que não serve para nada. Já posso falar que aquele monte de coisa lá é só a apresentação do GDB, falando um monte de coisa esquisita, assim, mas vocês não precisam nem olhar para aquilo. Aquilo lá é só falar como é que ele é feito, essas coisas assim, falando que é um software free, essas coisas. Mas a gente só está preocupado que o prompt agora mudou. Prompt é o lugar que a gente coloca as coisas no terminal, né? Ele normalmente, ele é um pouco diferente disso. Ele tem o seu nome, o username lá. E agora ele só tem isso aí, GDB. Quer dizer que ele está dentro do GDB. Dentro do GDB, rodando qual programa? O programa que a gente falou, bug 3 lá. E esse GDB é uma interface talvez um pouco arcaica, porque pra gente de hoje que está acostumado com aquelas coisas que você vai só clicando, ele vai passando as coisas tudo para você e fazendo tudo bonitinho só clicando. Isso aí é interface de comando. E é o que o povo usava antigamente, e é o que a gente vai usar hoje ainda. Existem ferramentas de fazer a mesma coisa que isso, utilizando o mouse e tudo, com o GUI, né, que é Graphical User Interface. Mas a gente vai usar esse GDB porque ele é uma ferramenta realmente muito poderosa, apesar desse tipo de limitação. E acontece que com poucos comandos que vocês souberem, acho que 5 comandos, vocês já conseguem usar o programa inteiro. Como é que eu faço para rodar o programa? Eu escrevo run, de rodar, e ele rodou o programa. X é 1, Y é 2, aqui é o output do programa que ele está printando lá. E no final, olha que legal, ele fala Program exited normally. Fala que o programa terminou normalmente.
que isso quer dizer? Main retornou 0. Agora, pela primeira vez, vocês têm um jeito de ver o que main está retornando. Se o programa desse um erro e retornasse 1 ou 2, ele ia falar, programa abortou retornando o erro 2. Então aí dentro você consegue ler exatamente o que main está retornando. Isso é uma pergunta que várias pessoas tinham feito, por que eu retorno alguma coisa em main se eu não vou conseguir ver isso depois? E aí é um dos lugares que você consegue ver isso. Então quando ele fala que o programa terminou normalmente, quer dizer que o main retornou 0. Mas de fato ele não trocou, era 1 e 2 e continuou sendo 1 e 2. Mas só tá aparecendo de main ali, porque você tinha botado o printf na outra opção, né? A igual a... Não, eu tirei o printf. Eu quero fazer isso agora com o GDB. O printf foi o método que a gente usou na última vez para debugar esse programa. Agora eu vou usar o GDB para debugar. Só que até agora não me ajudou nada. O interessante do GDB é que eu posso parar esse programa em qualquer lugar que eu quiser. Eu posso mandar, vai até tal lugar e para lá. Passo a passo, né? Pode fazer passo a passo. Legal. Aí como é que eu faço isso? Break para quebrar o programa. E eu dou um nome de uma função para ele, por exemplo. Eu tenho duas funções no programa, main e swap. Então o break in main, por exemplo. Aí ele fala essa coisa meio criptográfica e breakpoint 1 em 0x80, blá 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 blá. Isso aqui está simples, está falando que a linha 21, no ponto que ele parou, quer dizer que main provavelmente está começando na linha 21 do código. O nome do arquivo é bug3.c. Ele fez um breakpoint, que é o primeiro breakpoint que você está fazendo. Breakpoint é o ponto de quebra. E nisso aqui, o que é isso aqui? Alguém chuta? Isso aí, para quem não sabe, esse 0x indica que isso aqui é um hexadecimal. Um hexadecimal é só um jeito de escrever um número muito grande para ele ficar pequenininho. Se escrever f em hexadecimal, dá 16. Se escrever f, dá um monte de 16 somado, por exemplo. F é 15? É, pode ser. F é 15, é verdade. É porque tem 0. Falei errado, desculpa. F é 15. Mas isso é só um jeito de representar um número. Então isso aí é um valor grande. E esse valor grande é exatamente o número do endereço na sua memória RAM que main tá. Isso não é importante pra gente, tá? Esse número críptico aí, você pode esquecer dele. Mas eu só estou falando que isso aqui é um número que fala, esse main está rodando no espaço de memória tal, naquele byte, naqueles bytes lá. Agora que eu coloquei um breakpoint, eu vou usar o mesmo comando de antes, que é run. Aí ele falou, começando o programa, encontrou o breakpoint 1 em main, que é exatamente no começo do programa. Aí ele lista a linha em que ele parou, int x é igual a 1. Só que ele não executa ela ainda. Ele não executa essa linha int x é igual a 1. Ele só executa a linha depois que eu fizer next. Certo? Aí ele lista a próxima linha, que é int y igual a 2, são as linhas de main. Só que ele não executa essa ainda. Essa primeira ele já executou, essa aqui ele não executou ainda. É só para você ver, você vai passo a passo, linha por linha do programa, ele vai pedindo, mostrando e perguntando se você quer continuar executando. Só que aqui você pode usar print. Não é printf, isso não é uma função, isso é um comando em GDB. E esse print significa o quê? Vamos subir ali. Print x, você pode fazer isso com qualquer variável. E ele vai falar, o que te importa é a parte da direita, é 1. A parte da esquerda, que tem um $1 ali, aquilo ali é só uma coisa bonitinha para você usar, tipo o que tem nas calculadoras mais avançadas, que quando ele imprime um número, você pode ter acesso àquele número de novo, escrevendo $1. O próximo número vai ser $2, o próximo vai ser $3. Então, se você quiser ter acesso àquele número de novo, que pode ser um número grande, só escreve $1 que ele devolve isso. Mas isso não é importante, não. O importante é que x tem o valor de 1. E é exatamente isso que estava escrito lá na primeira linha, certo? Não sei mais o que estava escrito na primeira linha. O que eu faço? Pode dar list, que ele me fala. List, ele mostra pedaço do programa que ele está rodando, ó. Int main void, exatamente o programa que a gente escreveu, a primeira linha foi essa, int x é igual a 1, e eu printei x ali e deu 1. Então, está funcionando, certo? Mas como assim ele pega a parte do código aleatório? Não, ele pega a parte do código que você está. Ele pensa assim, se você está aqui, ó, e ele pega uma parte para cima, uma parte para baixo e imprime ela. Certo?
Então a gente está na linha int y igual a 2. Fala. Ele imprime comentário também? Ele lista o comentário? Ele lista os comentários? Não, ele não lista os comentários. Eu acho que não. Aí ele estaria listando comentários se tivesse, porque o programa tem comentário. Ele imprime só a parte do código mesmo. Aí, a gente está naquela linha, int y igual a 2. Então vamos printar o valor de y também? Hã? Que é isso? É porque você não... Você terminou, você não atribuiu. Ainda não rodou int y igual a 2. E por que y é isso? É o que está lá na memória. Os zeros e uns que podem ter sido usados pelo próprio programa na hora de inicializar, ou pelo seu browser, na hora de mexer no browser lá, ele botou esse pedaço na memória e depois esqueceu disso, e deixou lá, e não mexeu mais nisso. Então, enquanto você não inicializar y, é isso que vai acontecer com pedaços de memória não inicializados. Vão ser números extremamente aleatórios. Por isso você não pode confiar neles. Mas agora, quando você dá next, de fato você passou daquela linha, dando print y, você tem 2, certo? Só mostrando aquele dólar ali em cima era $1, depois $2, $3, então não precisa se preocupar com isso não, ele só vai listando primeira variável, segunda variável que você imprimiu, essas coisas. Legal. Agora se eu quiser que meu programa continue rodando, eu cansei de debugar. Eu ainda não achei o problema, mas eu estou com dor de cabeça, eu vou dormir antes. Eu quero que o programa termine de rodar, simplesmente. Eu falo continue. Continue. O programa, ele continua não do começo, ele continua da linha que eu parei. Tá vendo? Ele não fez aquela coisa de x é 1... Mentira, fez sim, porque ele estava exatamente naquela linha. Mas ele não inicializou as variáveis já estavam inicializadas, mas ele começou a rodar então da linha que eu parei até terminar o programa. Tá, não achamos o problema ainda. Vamos tentar de novo então. Começamos de novo. Acordei já, minha dor de cabeça passou. Essa parte já vimos, int x igual a 1. Acontece que next, para ficar fácil, você pode escrever só n. Tá? Já vai. E aqui, no mesmo caso que no terminal, se você apertar para cima, ele volta os comandos no tempo. Então eu volto aqui, aperto N. Essa é a parte que a gente estava. Dando next de novo, ele vai primeiro fazer o output do programa, x é 1, ele printou isso mesmo, e depois mostrar a próxima linha. Quando ele mostra a próxima linha, ele sempre mostra o número da linha, ali, 25, tá vendo? É o número dessa linha que a gente está. Isso pode ser útil se você tiver um programa grande, for olhar lá, é isso mesmo, ele está no lugar certo. Aí next e trocando, só está imprimindo coisas até agora. Quando ele imprime, coloca aqui. E agora é a parte importante do nosso programa, certo? Swap x e y. Vamos imprimir então print x 1, print y 2. Por enquanto está certo, ele ainda não swapou mesmo, ele não passou para aquela parte. Então eu vou dar next. Ele passou por aquele swap, executou o swap e foi para o trocado. Trocado. Vamos ver se ele está trocado mesmo? Não está trocado. E de fato, se eu continuar dando next, ele vai imprimir printf x é 1, y é 2. Achou o colchetes? Quando você dá next de novo, o que ele faz? Ele entra numa parte de código que claramente não é sua. Ele entra na parte do código das bibliotecas que você usou. Aquela que você está usando printf lá, lembra que eu falei que ele sempre adiciona um código ao final do seu programa? É isso aí. Por aí estão essas coisas. Então você vai dando next até ele terminar, terminou. Program exited normally ali, quer dizer que ele retornou 0. Ainda não achamos o nosso problema. É porque parece que a gente entrou no código ali, ó. Deixa eu ver se... A gente entrou no código ali, e nesse swap, ele executou o swap, mas ele não entrou dentro do swap para mostrar o que ele está fazendo aqui dentro dessa função. Aí você pergunta, por que ele não entra automaticamente dentro do swap? Lembra que em C, praticamente tudo aí é uma função? Imagina se ele fosse entrar dentro de cada printf que você coloca aqui, e entrar lá dentro da biblioteca, você não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Então ele só vai entrar se você mandar ele entrar.
como é que você vai mandar ele entrar? Vamos rodar o programa de novo. Então, next, 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 next. Essa é a parte do código que importa pra gente. E aqui você coloca step. Step de entrar. Step é de pisar, na verdade. Dar um passo. Isso é entrar dentro da função, que significa. E aí ele te dá informações muito interessantes. Agora ele falou. Agora a função é swap. A igual a 1, B igual a 2. A e B são os argumentos de swap. E esse 1 e o 2 são os argumentos que foram passados. No caso, x e y. Se lembrar, x e y eram 1 e 2 lá em cima. Então, acontece que agora se você já der print A e print B, ele já vai te dar 1 e 2 ali, porque são os argumentos que foram passados, certo? Que ele colocou dentro de A e B. Agora é aquela coisa, que ele deu int temp é igual a variável temporária. Vamos ver então se ele está funcionando. Temp é 0? Tem que ir para o próximo passo, ele não executou ainda. Next. Agora ele deve ter executado, então vamos ver. Temp é 1, de fato. Próximo, next de novo. Print A, 2. Print B, 1. Trocou. Next de novo, tá vendo que ali tem um colchete, quer dizer que é o fim da nossa função swap. Voltou para main. Tá? Voltou para main, falou trocado. Agora se eu der print x e print y, ele não trocou. Então a gente vê que o problema foi que ele trocou, mas na hora que ele voltou para main, isso não surtiu efeito nenhum. Porque a gente já sabe, né? Porque ele está mexendo com outras variáveis que não tem nada a ver com aquele x e y lá do começo. Agora nós terminamos de debugar o programa, a gente pode dar continue. E pronto. E agora com run, next, step, continue e list, você já consegue debugar praticamente qualquer... E break. Break é mais importante ainda do que list. O break, se você não usar break, você não vai estar te ajudando em nada, certo? Esse break também tem uma coisa interessante nele. Você pode falar break main, aí logo que ele chegar em main, ele vai parar. Você pode falar break swap, logo que ele chegar em swap, ele já vai parar, então ele vai pular a parte de main, quando entrar em swap, ele vai parar. Ou você pode falar break 23. Você sabe que lá perto da linha 23 do seu código, tem uma coisa que você não está entendendo se está funcionando certo. Você dá break 23 e vai parar lá, certo? Por exemplo, eu dei break swap. Você vai executar um comando swap? Break swap. Ele vai entrar dentro do comando swap, na primeira linha dentro do comando. Hã? Sem você dar step. Ele vai passar por main e lá no swap ele vai entrar. Igual quando você dá break main, ele não pede para você dar step em main. Ele já entra direto na primeira linha. Ele vai acabar de executar main sem parar? Ele vai acabar de executar main sem parar. Uhum. Só quando ele achar, só se tiver uma outra ocorrência de swap embaixo do seu código, que ele vai voltar dentro do swap de novo. Você pode, por exemplo, você tem uma linha dentro de um loop. Uma linha dentro de um loop, seu loop está um loop for lá que tem, estão na linha 22, 23 e 24. Você manda ele parar lá no meio na linha 23. Ele vai rodar o programa até chegar na linha 23. Aí depois você dá next ou continue, o que vai acontecer? Ele vai continuar rodando o programa, só que ele vai voltar no loop. Então ele vai parar de novo, porque ele voltou para a linha 23. Toda vez que ele passar pela linha 23, ele vai parar. Então dentro de um loop, você parar numa linha dentro de um loop, ele vai ficar fazendo isso e parando, porque toda vez ele vai passar pela linha 23 de novo. Aí se eu tiver um loop que faz 100 vezes, que itera 100 vezes, e eu só me interessar pela 100ª vez, eu não estou nem aí para as que vêm antes. Você pode usar coisas como continue 99. Significa que ele continua e ignora as 99 próximas ocorrências de um break. Coisa desse tipo. Mas isso é um pouquinho mais avançado. E o que vocês precisam é run para rodar o programa, break main, ou break uma função, ou break uma linha, para parar o programa, e continue, para continuar rodando depois que parou, step para entrar dentro de uma função, e list para listar o nome das coisinhas.
listar o que tem dentro da sua source file. E exit, não, é quit, desculpa. E quit para sair do GDB. Então, agora você já tem... Quê? Tem help também. Para quem não estiver conseguindo usar de jeito nenhum, você dá help. Como se fosse um manual que você dá no terminal, você dá help dentro do GDB e ele te ajuda. Então, isso é uma ferramenta extremamente poderosa e que no começo vocês vão achar um pouco desconfortável, provavelmente, porque é meio complicadinho, você tem que saber comando, fala. Na hora de usar o debugger, na hora que você vai dar run, você bota um argumento, que caso precise de um argumento do programa? Na hora de dar run, se precisar de um argumento, você pode colocar um argumento. É verdade, esqueci de falar sobre isso, você pode sim. Pode dar um argumento. Na hora de dar run, você pode inclusive escolher o programa na hora de dar run. Porque você pode falar só GDB e dentro do GDB você pode dar run e o nome do programa que você está querendo e coisas desse tipo. E, os argumentos de linha de comando. Pode. Alguma outra pergunta sobre GDB? Essa é... Quê? Você tem um programa chamado hello.c que você compilou e virou um programinha chamado hello. Aí você dá GDB hello. Difícil? Para compilar, você precisa fazer alguma coisa diferente. Para compilar, eu dei make. Botando GGDB. Para compilar você tem que compilar com menos GGDB. Quando você compila com menos GGDB, ele adiciona umas coisinhas no seu código que faz o seu programa ficar debugável, digamos assim. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa, mas vocês vão se sentir provavelmente desconfortáveis com ela, porque não é uma interface fácil de usar, você tem que lembrar dos comandos e tudo. E às vezes você não consegue fazer exatamente o que você quer. Você quer, eu quero parar aqui, mas ele não para. Mas usando uma, duas vezes, vocês já aprenderam. É super simples e é uma coisa que você fica uma meia horinha agora para aprender e vai te salvar 10, 20 vezes esse tempo, porque daqui a pouco nossos programas vão ficar mais interessantes e maiores. E vocês, só com printf, o programa de vocês vai virar uma bagunça total, vocês não vão conseguir entender mais nada do que está acontecendo. O GDB, quando você faz print um array dentro do GDB, ele te dá todas as coisas dentro do array. Você pode ir para dentro de um array, no número 2 do array, ou qualquer coisa, entrar no índice que você quiser, a hora que você quiser. Então, aprender a usar o GDB é uma coisa que vai realmente te economizar tempo nas semanas que virão. Muito bem. A gente estava falando de organizar uma lista, certo? Que organizando uma lista a gente ia conseguir depois pesquisar um número nela mais facilmente. Uma lista é o que para nós aqui? Uma lista de inteiros, por exemplo, é um array, certo? Um array, aqui é o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu preciso de 1 byte de voluntários para a gente aprender algoritmos de pesquisa, de organização. 1 byte de voluntários, por favor. Tá faltando bit nesse byte aqui. Vocês não sabem quantos bits tem Os computadores estão ficando mais fracos. É para se organizar daquela forma que está escrito ali. Falta 1. Número 8. Não pode ser eu não, porque eu sou o programa. Tem que fazer a dancinha também. Você. Vamos lá, então. Vocês estão no lugar certo? Pode mostrar os números. Isso. Agora a gente vai ter que organizar esses números, certo? Organizar do menor para o maior. Eu quero que o 1 fique desse lado e que o 8 vá para lá e tudo certinho assim. Ainda não, daqui a pouco, certo? Para um humano organizar isso, você simplesmente ia olhar e ia pensar, pô, aquele 1 vai para lá, o 2 continua ali, o 3 vem, o 4 depois, 5, 6, 7, 8. Fácil, né? Mas como é que a gente pode falar isso para o computador metodicamente? Para o computador fazer? A gente tem que
fazer um algoritmo, né? Mostrar para o computador como é que ele faz de uma forma bem lógica e certa. Eu sou o computador agora. Mas nesse exemplo você organizaria o quê? Os inteiros. Não, mas na prática, na hora de você escrever um código, o que você organizaria? Você tem, por exemplo, aquele ali é um array. É um array de inteiros, certo? Vocês são um array de inteiros. Eu quero falar que, na verdade, o número 4 está na primeira casinha do array, está em array 0. Eu quero que o número 4 fique em array 1, 0, 1, 2, 3. E eu quero que o número 1 fique em array 0. Eu quero que eu quero uma função que pegue um array desse assim, o array 0 é aqui, o array 1 é aqui, array 2, até o array 7, e me devolva um array que é os mesmos números em ordem crescente. Entendeu? Todo mundo entendeu o que a gente quer fazer aqui? Como é que um humano, da forma mais simples assim possível, faria isso? Bem, mudaria o 4 para a posição 3. A gente não sabe, é uma coisa importante aqui, a gente não sabe dos próximos números. Então a gente não sabe que o 4 está na posição 3, porque pode ser que tenha menos 1. Pode ser que tenha menos 50, pode ser que tenha 0, pode ser que não tenha. Acho o maior e troca. Quando for maior, troca. Acho o maior e coloca o maior aonde? Na sua frente. Na frente? Você É, pega se o for menor menor, número pega e atrás. coloca e depois E vezes. o segundo menor Se ele for número. menor que ele, troca. Então se ele for maior, ele troca. Legal. Vocês entenderam? Se não entenderam, vocês vão entender agora. É o seguinte. Eu não consigo olhar num array, eu não consigo olhar para um array inteiro e olhar para todas as coisas ao mesmo tempo. Então vocês viram os cartazes, não vocês, os cartazes. Eu não estou conseguindo olhar para vocês, do jeito que ele fez ali. Virar para vocês, para não conseguir olhar. Então um array de fato é assim. O computador não consegue olhar para tudo ao mesmo tempo. Ele consegue chegar aqui e falar, eu quero olhar esses dois aqui. Estou olhando esses dois. Você também é um dos dois. Qual dos dois é maior? Esse aqui. Então, troca. Agora, esses dois. 4 e 6. Não, pode deixar aí. Deixa para ficar mais simples. Eu não guardei isso na memória. Não estou guardando, mas pode deixar aí. Só para a gente pensar que conseguir ver todos os números. 4 e 6, continua assim. Beleza, vou para o próximo. O que eu sou? Eu sou o i do meu for. O i, lembra que ele vai mudando de 0, mais. Quando eu passei daqui para cá, eu fiz um mais. Agora eu vi que esses aqui estão certos, então mais. Agora, 8 e 6, vira 8 aí que está errado. 8 e 6, continua, mais. Agora, 8 e 1, troca. Tem uma coisa, esse 1, ele deveria ir mais para lá ainda. Mas vamos continuar com o algoritmo, que eu precisaria de uma coisa sofisticada para saber disso. Eu não lembro o que eles são. Eu só sei o que esses dois são nesse momento. Então eu vou continuar. 8 e 3, troca. 8 e 7, troca. 8 e 5, troca. Beleza, terminei. Não. Está na posição certa. O maior número está na posição certa, mas os outros estão bem embaralhados. Então o que eu faço? A mesma coisa de novo. Então 2, 4, continua, mais. 4, 6, continua, mais. 1, 6, troca. 3, 6, troca. 6, 7, continua. 7, 5, troca. 7, 8, beleza. Agora, vocês estão percebendo que toda vez eu chego no final e tenho que voltar para o começo? Que tipo de estrutura em programação faz isso? Não só um único for, ou não só um único while, mas dois. Um dentro do outro. Por quê? Eu olho para 2 e repito esse procedimento 8 vezes, fazendo mais aqui, passando de 2 em 2. Fazendo mais no i, certo? Quando eu chegar no último, eu vou ter que repetir esse for, que eu passei de lá até aqui foi um for. Eu vou ter que repetir esse for, tudo de novo. Pode ser um while então com a condição. Como assim? Dentro do while. Pode ser um while dentro do for, um for dentro do while, um while dentro do while, um for dentro do for. A gente já viu que dá pra fazer sempre as mesmas coisas com while e com for, é tudo loop. Loop é um loop dentro de um loop. Isso aqui é importante, tá? E agora a gente vai fazer de novo. 2 e 4 estão certos, 1 e 4 passa pra lá, 3 e 4 passa, 6 e 4, tá bom, 5 e 6. 6 e 7, 7 e 8, certo. Agora eu tô quase, né? Agora, 1 e 2, muda. Beleza, tá pronto. Eu posso terminar aqui?
eu não lembro o que tem ali. Então eu tenho que verificar até chegar no final. Tá. 2 e 3, tá bom. 3 e 4, tá bom. 4 e 5, tá bom. 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, tá bom. Terminamos. Estou esperando alguém falar não. Não. Por que não? Você fez até... Você fez quantas vezes? Acho que você fez até os 5 ou 4, então. Hã? Não. A cada ida você bota... Coloca um no lugar. Um no lugar, que é o maior. Aí Mas não vamos pensar assim, não. Por que eu não terminei? Eu não terminei porque o jeito mais básico de saber se eu terminei é eu passar por todos e não mudar nenhuma vez. Você concorda comigo? Se eu passar por todos e não mudar nenhuma vez, eu terminei? Eu mudei uma. Então eu não sei. Então vamos supor que a gente tem uma variável counter, um contador, que vai aumentando a quantidade de vezes. Toda vez que eu fizer uma mudança, eu aumento mais nesse counter. Então começa 0. Aí eu mudei uma vez, virou 1. Mudei outra vez, virou 2. Nesse caso, estava 1. Enquanto o counter não for 0, eu vou continuar fazendo esse loop. Então eu vou ter que voltar até que o meu counter seja 0 no fim. Então eu olho. Certo, 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 certo. Não mudei nada. Agora eu tenho certeza que o array está certo. Agora eu posso retornar esse array bonitinho, pronto, organizado. Para ordenar números de ordem crescente, sempre no final do processo você vai ter um número maior no final. Uhum. Aí o 7 vai estar no segundo. Vai chegar um número de vezes que aí você nem precisa verificar. Você fez 8 vezes. Dá para fazer esse algoritmo ficar mais inteligente. Porque tem algumas coisas aqui que a gente não levou em conta. Porque você vê, o maior número do array, ele sempre vai para a última posição, vai para a posição dele, a posição correta, em uma dessas iterações. Então, na primeira vez, mesmo que o 8 estivesse aqui, se o 8 estivesse aqui, eu faria ele trocar, porque o 8 é sempre maior que os outros. Ele é sempre maior que qualquer um que chegar aqui. Então, ele vai trocar, o 8 é maior, vai trocar, o 8 é maior, vai trocar, o 8 é maior, vai trocar, ele vai chegar no final. O 7, por sua vez, ele é maior que todos os outros, menos que o 8. Então, eu ia trocar o 7, 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 até chegar aqui, que ele não ia trocar, porque tem um 8. Então, você pode concluir que toda vez que esse algoritmo faz uma iteração, você vai mandar um maior número para o lugar dele. Mas imagina o menor número. Cada vez que eu estava fazendo isso, quanto que o menor número andava para a esquerda? Uma vez. Imagina, vem para cá, 1. Você está aqui. Serve. Que seja. Não queria que fosse assim, não. Você fica no 4 mesmo. Porque todo o resto está certo, só um que está errado. Quando eu chegar, está certo, no 1. Troca. Eu humano, sei que o 1 tem que ir mais para lá. Mas o algoritmo vai continuar andando para a direita. Continua, volta. Continua, troca. Então toda vez o 1 está andando uma vez para a esquerda, tá vendo? Esse algoritmo, ele é muito bom para mandar os maiores para a direita. E ele é muito ruim para mandar os menores para a esquerda. Tá vendo? O 1, ele vai demorar, no pior caso, quantas iterações dessas para chegar para lá? 8, porque você vai ter que passar, se ele estiver lá, você vai ter que, toda vez que você passar, você vai mandar ele 1 para lá. Você vai ter que passar, então, 8 vezes para ele chegar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, é verdade. 7 vezes. Então, a gente já pode ter uma ideia, mais ou menos, de em quantas iterações, em quantos comandos, vamos falar em quantos passos. O que é um passo? Exatamente o passo que eu estou dando aqui. Ó. Toda vez que eu faço isso, é um passo. Toda vez que eu dou um mais no meu i aqui, é um passo. Quantos passos eu preciso fazer para resolver esse problema no pior caso possível? N vezes n menos 1. Tá. Dá até para melhorar isso, mas seria 8 vezes 7. Imagina agora que o que a gente quer organizar é uma lista de contas no Facebook, ou uma lista de páginas da internet para ser pesquisadas por um sistema de pesquisa, ou qualquer uma dessas listas que tem bilhões de coisas dentro dela. Se o que a gente quiser organizar isso vai demorar um bocado mais. Agora imagine então 1 bilhão vezes 1 bilhão menos 1. Esse menos 1 não vai fazer muita diferença. Então a gente pensa que o que vai dar aqui é 8 ao quadrado. Nesse caso aqui eu vou ter que fazer 8 passos e repetir essa coisa 8 vezes. 8 ao quadrado, certo? Mas esse menos 1 ele não vai fazer diferença por causa disso.
e... Calma aí, vocês estão errados. Volta para lá. Certo. Mas esse foi o pior caso que a gente está olhando, certo? O melhor caso leva quantos passos? Não, 8 pra ver. Ah, não. O melhor caso leva 8 passos. Imagina, eles estão prontos, estão certos aqui. Eu vou então... Eu não consigo olhar para a lista inteira de uma vez e falar que ela está certa. Então eu tenho que vir. Certo, 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 certo. Meu counter está zerado porque eu não tive nenhuma troca. Agora eu retorno um array, está certo. Tá? Então o pior caso foi 8. 8 a gente chama então de N. N é a quantidade de coisas que tem dentro dessa lista. Certo? Então você tem uma lista de tamanho 100, você vai precisar executar 100 passos no melhor caso e 10.000 passos no pior dos casos. O pior dos casos é qualquer caso em que 1 está para lá. Está na última posição, certo? Então, no pior dos casos, vai ter que fazer n ao quadrado sempre. Alguém não entendeu por que é n ao quadrado, alguma coisa assim? Alguém não entendeu como é que funciona o algoritmo? Tudo certo? Tá, mas tem como fazer melhor? Não para achar o menor número, para organizar a lista. Quero que vocês voltem para aquela configuração que está ali. Como que a gente vai fazer? De uma maneira... A maneira como eu, o humano, faria seria o seguinte. Olhando para aquela lista que está ali em cima, eu falaria... O menor número é 1, passa o 1 para o começo. O segundo menor é o 2, deixa o 2 no lugar que ele está. O terceiro menor é o 3, passa para depois vem o 4, passa para lá, depois o 5, depois o 6, depois o 7, depois o 8. O que eu estava fazendo aqui? Eu estava encontrando sempre o menor e botando para a primeira posição, depois a segunda, depois a terceira, certo? E se a gente tentar fazer esse algoritmo? Eu vou encontrar sempre o menor. Só que eu só posso olhar para um de cada vez. Pode deixar virado para cá mesmo. Então vamos lá. Você é o menor, parabéns. 4 é o menor. Faço uma nota mental. Nota mental em programação chama variável. Certo? 4 é o menor. Mentira. O 2 é o menor. Eu esqueço do 4 e agora o 2 é o menor. Agora, 6, o 2 ainda é menor. 8, o 2 ainda é menor. 1, o 1 é o menor. Certo? Então agora eu já posso mandar ele para lá. Não, eu tenho que continuar indo para lá, porque eu não sei se ele é o menor de todos ainda. Então, o 1 está na minha nota mental aqui que o 1 é o menor. 3 não é menor, 7 não é menor, 5 não é menor. Então, agora eu lembro quem que é o menor. É o 1. É só lembrar disso na minha cabeça não me ajuda muito. Onde é que o 1 está? Então, eu teria que fazer 2 notas mentais na cabeça. A posição e o número. Ou então só a posição, que só com a posição eu consigo acessar o número, certo? Chamando o array com aquela colchete, sempre esqueço o nome disso. Então qual a posição que você está? 0, 1, 2, 3, 4. Então eu teria que anotar na minha cabeça que ele está na posição 4. Chegando ao final eu penso, o 1 está na posição 4. O que eu faço com ele agora? Tá, então vem pra cá, 1. Tirei você daqui. Coloco, todo mundo vai 1 para lá e ele fica aqui. Isso foi eficiente? Eu tive que mover a lista inteira para lá para abrir espaço para o 1. Volta para cá. Volta todo mundo para o lugar. Só o 1 que foi tirado do lugar. Como é que eu vou fazer então? Eu tiro você. Eu tiro o primeiro número, porque eu sei que o 1 tem que ficar ali. O primeiro número eu não sei onde é que tem que ficar, não me interessa. A lista para lá está totalmente desorganizada. Eu não estou nem aí. Eu só coloco, se eu desorganizar ela mais ainda, não é um problema. Coloco ele para lá e você, número 1, fica no lugar certo. Tá? Porque dessa vez eu não tive que passar o 2 para cá, o 6 para cá, o 8 para cá. Fazendo isso ia demorar muito. Agora o 1 já está certo. Eu já posso começar o meu algoritmo do 2. Eu nem preciso olhar mais para lá, porque eu já sei que ele está certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar, você é o menor. Acontece que ele é o menor de fato, mas eu teria que continuar até o fim. Você é o menor, continua sendo menor, 2 é menor, 2 é menor, 2 é menor, 2 é menor. E ele continua no lugar que ele está. Continuando o algoritmo. 6 é o menor. 6 continua sendo menor. 4 é menor. Não, 3 é menor. 7, 3 ainda é menor. 5, 3 ainda é menor. Então o 3, eu lembrei da posição que ele está. Eu vou tirar ele de lá, botar no lugar do 6.
Isso. Agora, eu vou esquecer, eu nem lembro mais do 1, do 2 e do 3. Eles já estão certos. Então eu começo o algoritmo aqui já. Eu tenho uma variável que vai somando 1 lá, e toda vez eu vou começar meu algoritmo dessa variável. Por exemplo, um counter poderia ser isso também. 8 é o menor. Mentira, é 4. Continua sendo 4, ainda é 4. 4 vai para o lugar certo. 8 é o menor de novo. Mentira, é o 6. Continua, é o 5 agora. O 5 vai para o lugar do 8. 5 é o menor. 5 é o menor mesmo. 5 é o menor mesmo. 5 é o menor mesmo. Hã? E daí? Você estava se mexendo quando eu botei ele no lugar. Eu tenho que começar depois do último que eu acertei. Eu não tinha acertado ainda não, eu acertei ele. Aí o 5 é menor. Eu botei o 5? Ah, então eu botei o 5 mesmo. Eu vou executar N vezes? Só que já está arrumada a lista. Mas eu vou ter que continuar executando esse código até terminar. Porque eu ainda não sei deles. Então eu vou ter que falar, 6 é o menor. Continua sendo menor, continua sendo menor. 7 é o menor, continua sendo menor. Terminou. Então mesmo que a lista esteja organizada, a lista começa organizada. Vamos executar o código. Eu não sei de nada da lista. Eu vou ter que fazer esse algoritmo e fazer o mesmo algoritmo e continuar fazendo. Porque a única certeza que eu tenho ao final de uma iteração, quando eu cheguei aqui, é que o primeiro lá está certo. O resto eu não sei. Tá? Então, no melhor caso e no pior caso, esse algoritmo gasta a mesma coisa. Vamos ver mais ou menos quanto, então. Na primeira iteração, eu gastei 8 passos, certo? Ou 7. Tanto faz. 8 passos. 8 passos porque eu olhei para 8 números. Na segunda iteração, eu esqueci dele e fiz 7. Na terceira, eu esqueci dos 2 e fiz 6. Na quarta, eu esqueci deles e fiz 5. Depois eu esqueci e fiz 4. Então é 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Mais 1. Não precisa da última, tá? Mas esse 1 é tão ínfimo quando a gente está pensando em 1 milhão que tanto faz você pensar se vai ter a última ou não, tá? Agora, beleza. Agora a gente não precisa mais dos voluntários. Vamos dar uma salva de palmas pro nosso byte. Pode deixar aqui em cima, por favor. Pode deixar. Então, agora um pouquinho aqui no quadro, só para falar disso. Esses algoritmos que a gente fez, vocês lembram do primeiro? O primeiro chama Bubble. Bubble sort. Sort é organizar e bubble é bolha, mas também significa um verbo que significa ir passando de pouquinho em pouquinho, mais ou menos. E era isso que a gente fazia com aquele primeiro. Porque o número 1, lembra que ele ia sempre fazendo isso, trocando. 1, até chegar lá no final. E no pior caso, ele gastava... Pior caso, vou escrever aqui, pior. Ele gastava quantos comandos? N ao quadrado, certo? A gente tinha esquecido, era n vezes n-1, mas n-1 não conta muito. E no melhor, ele gastava quanto? Hã? N. Gastava N. No caso era 8, porque ele tinha que olhar uma vez a lista toda para checar se está certo. O segundo algoritmo é chamado de selection sort. Tá? E esse selection sort, no pior caso, ele gastava 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais isso aqui. Para os matemáticos dentre vocês, isso aqui significa algo como somatória de I de 0 a
8. É a mesma coisa que isso. E tem uma formulazinha que simplesmente fala que isso aqui, no final das contas, é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Se a gente resolver isso aqui, assim, a gente vai ver que vai dar n ao quadrado mais n dividido por 2. Certo? Tá todo mundo vendo? Não precisa se preocupar muito com essa matemática, não precisa pensar, caramba, estou na aula de matemática aqui, ficou difícil. Só pensar que esse algoritmo leva esse tempo, mas vai precisar ficar pensando uma coisa feia dessas? Não. Porque lembra que eu falei, quando os números ficam grandes, eles se comportam de uma maneira um pouco diferente, você começa a conseguir desprezar coisas. Por exemplo, com números muito grandes, esse n aqui é tão pequeno perto de n ao quadrado, que você esquece dele. Então, se você estiver pensando em 8, 8 ao quadrado é 64. 8 para 64 tem uma diferençazinha. Mas 1 bilhão ao quadrado para 1 bilhão é uma diferença tão grande que você esquece do 1 bilhão menor. E tira esse n daqui, então. E esse sobre 2, para falar a verdade, os cientistas da computação também não estão interessados nesse sobre 2. Mas você me pergunta, pô, esse sobre 2 aí, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou dividindo o tempo do meu algoritmo por 2. Antes era um tempo, dividiu por 2, é muito melhor. Eu te falo que a cada ano os processadores estão dobrando e triplicando de velocidade. Se a cada ano o processador está dobrando e triplicando de velocidade, isso aí também não está fazendo tanta diferença mais. Porque é só você conseguir um processador melhor que você já venceu esse mesmo problema aí do algoritmo. É lógico que vai melhorar um pouquinho esse sobre 2, mas não vai fazer tanta diferença. O que a gente quer é achar algoritmos realmente poderosos que, se você dobrar o processador, ele continua rodando, ele roda 10 vezes melhor e não 2 vezes melhor. Algoritmos desse tipo. Então a gente esquece daquele sobre 2 também. Então só o que importa pra gente é n ao quadrado. Então acontece que os dois algoritmos são n ao quadrado. E no melhor dos casos, alguém lembra desse aqui? É a mesma coisa, então também é n ao quadrado, porque você vai ter que olhar todos, você só tem certeza no final que a lista está certa. Esse aqui é n, esse aqui é n ao quadrado. E os cientistas da computação, eles têm uma letrinha que se usa só para denotar isso aqui. Quando você fala do Ozão, o Ozão é uma letra O, capital, e esse Ozão significa o pior caso de um algoritmo. E esse Ozão de n ao quadrado significa exatamente isso. Que se você tiver n no input, se tiver n numa lista, alguma coisa assim, n números, esse algoritmo vai demorar n ao quadrado o tempo para ser feito. E nesse caso aqui, no melhor, chama de ômega. Então, ômega é o melhor caso do algoritmo. Ozão é o pior. Aqui, o Ozão, então, também é n ao quadrado e o ômega também é n ao quadrado. Para esse caso aqui, ainda tem uma letrinha especial. Quando os dois são iguais, você pode simplesmente chegar e falar: esse algoritmo é de θ n ao quadrado. Isso aqui só quer dizer que os dois, o Ozão e o ômega, são iguais. Tá? Agora, vamos para o recreio fazer uma pausinha. Então, a gente estava falando, isso aí é uma coisa meio polêmica. Esse Ozão e esse ômega é uma coisa meio polêmica. Porque eu falei que se tem uma constante ali dividido por 2, se você tirar essa constante ou não vai fazer diferença. Fazer diferença vai. É metade do tempo. Mas isso é uma coisa chamada assintosidade. Assintosidade é pensar em números muito grandes. E pensando em números muito grandes, se você tiver uma diferença de 40 vezes, vamos pensar no algoritmo que tem n, que você precisa fazer a quantidade de passos igual à quantidade de números. E um algoritmo que você precisa fazer a quantidade de passos igual ao quadrado da quantidade de números. Se você tem um processador que é 40 vezes mais rápido, por exemplo, que um outro, você usa o outro para calcular o n, o de n, que você só tem que fazer uma vez. E você usa o de 40 vezes mais rápido para calcular o n ao quadrado, que vai ser n ao quadrado vezes, né? O mesmo sendo 40 vezes mais rápido, o processador ele vai demorar muito mais tempo para resolver o n ao quadrado do que para resolver um n.
Isso só não vai ser verdade com números pequenos. Mas para números pequenos, esse problema vai ser resolvido instantaneamente de qualquer forma, porque qualquer computador é rápido o suficiente. Então, para números grandes, você precisa pensar naquele quadrado ou naquele n. O que você tem que pensar, na verdade, é a inclinação da curva, a forma como a curva se comporta. E a gente vai ver isso aqui, ó. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico tem 3 tipos de algoritmos. Aqui é a quantidade de inteiros no input, a quantidade de coisas que você dá para o algoritmo para ele resolver. E aqui é o tempo que ele gasta, certo? Esse aqui gasta log de n. Log de n são todos os algoritmos de dividir para conquistar. Por exemplo, aquele do primeiro dia da aula. Toda vez que você muda o dobro do algoritmo, você dobra a quantidade de n aqui, olha o que acontece. Sobe muito pouquinho, tá vendo? Esse aqui é um algoritmo n. Esse aqui é n sobre 2, esse aqui é n. Os dois tem uma diferença entre eles, certo? Aquele lá é o dobro desse aqui, que é menor. Mas comparado com a curva de log de n, isso aqui fica tão desprezível, essa diferençazinha entre os dois, que a gente esquece dela em assintosidade. Vocês ainda podem não estar convencidos. Então, eu vou mostrar um outro gráfico aqui, tirar o zoom desse gráfico agora. Agora, aquele log de n que eu falei está aqui, ó. E o n está aqui. Eles estão até próximos. Antes eles estavam bem separados, tá vendo? Um estava aqui e o outro estava aqui. Agora se afastou, eles estão bem próximos. Se eu for vender isso para um cliente, ele pode até querer comprar o n. Ah, nem é muito diferente do log de n. Mas se você mostrar para o seu cliente n log de n, ou n ao quadrado, ou 2 elevado a n, é que vai ter uma diferença grande. Então, para a gente ver ainda, 2 elevado a n é a coisa mais absurda em termos de algoritmo. 2 elevado a n significa exatamente o que é coisa exponencial que chama. Exatamente o que você faz quando você está implementando um algoritmo de força bruta. Por isso que tem gente que fala, demora 3 meses para rodar no meu computador para craquear uma senha lá no P7. É exatamente por causa disso. Se você dá um zoom mais ainda, aqui ó, tá n ao quadrado, n log de n, n, tudo está aqui, e esse aqui é o exponencial. Isso aqui só vai contar se você aumentar o seu input, certo? Se você colocar muito mais coisas. Então, se você tem um algoritmo que roda nessa velocidade aqui, não importa se aqui tem uma constante que aumenta isso aqui 40 vezes, isso aqui ainda vai ser muito maior. Vocês estão vendo isso? E essa constante que aumenta 40 vezes, se aumentar 40 vezes, beleza, está aqui agora. Se você der zoom de novo, esse cara aqui ainda vai estar muito maior e essa constante 40 vezes não vai servir para nada. Por isso que sempre que você vê ali 3n ao quadrado, você pode pensar, é 3 vezes mais lento. Mas 3n ao quadrado é inútil se 3 está lá na frente. Porque é só você arrumar um processador, funciona 3 vezes mais rápido, isso é fácil de arranjar. Aumentar o processamento em 2 vezes não é uma coisa tão difícil. Mas fazer um algoritmo que é 2 elevado a n, rodar com n ao quadrado, é uma coisa que é interessante. Fazer isso é interessante. E fazer um algoritmo rodar... Peraí, você poderia repetir qual é o eixo x e o eixo y? Qual é o quê? Tá. O eixo x é o n, é o input. O input é a quantidade de inteiros que você coloca. E o eixo y é o tempo que o algoritmo gasta para rodar. Tá? Então, você coloca um input aqui, sei lá, 10 inteiros para você ordenar. Ele vai gastar esse tempo aqui. Se coloca 20, ele vai gastar um tempo muito pouco maior. No caso disso aqui, se você aumentar em 1, ele já vai absurdamente aumentar a quantidade de tempo que ele leva para rodar. Isso aqui ó, é o santo graal da computação. Logaritmo de n é o santo graal da computação. Se você conseguir fazer algoritmos que rodem nisso aqui, é perfeito. Melhor não tem como fazer. Por quê? E no caso é base 2 isso. Base 10 seria melhor ainda, mas base 10... não conheço algoritmo que roda na base 10, não. Mas na base 10 ou na base 2, a gente considera tudo log de n. Pelo mesmo motivo que eu falei. A base 10 ou a base 2 muda muito pouco. Vai dar só uma curvinha aqui e uma curvinha aqui. Então, em relação aos outros, que são n ou n ao quadrado, não vai ser nada. Aqui,
você já consegue ver, e se der mais um ainda, o log de n, ele é praticamente zero aqui. Ó. Ele está no tempo zero para sempre, praticamente isso. Então, um algoritmo que usa log de n, tem Ozão de log de n, é a melhor coisa que você pode conseguir. É o santo graal da ciência da computação. Um exemplo de um algoritmo desses, uma busca binária. Busca binária é aquilo que eu falei. Óleo do meio, arranca metade do seu problema fora. Óleo do meio, arranca metade do seu problema fora. Óleo do meio, arranca metade do seu problema fora. E é exatamente isso que eu estava falando. Se aumentar o dobro da quantidade de input, o seu tempo vai aumentar só em 1 ou 2 segundos, alguma coisa. Segundos não, no caso é muito menos que isso para rodar, mas depende do programa. Esse é o Ozão, então, que é a coisa mais importante que o cientista da computação tem que ter na cabeça. O Ozão ele é mais importante do que o ômega e do que o teta. Por quê? Porque o melhor caso é difícil dele ocorrer. E normalmente você vai tentar otimizar para o pior. Você tenta otimizar o pior para deixar o pior caso o melhor possível, que aí o seu algoritmo vai conseguir rodar de forma interessante. Você poderia pensar na média entre os casos. Na média entre todos os casos, mas isso fica tão complexo de pensar que você esquece. Então você pensa no pior caso e tenta melhorar o pior caso. Se conseguir melhorar o pior caso, já melhorou muito. E o melhor jeito de melhorar um algoritmo é melhorar o Ozão dele. Isso, sempre que vocês entrarem em algoritmos na Wikipédia, vocês vão ver essa notação aí, que é a notação científica mesmo, de como é que é o funcionamento de algoritmos. Opa! Antes disso, alguém tem alguma pergunta sobre Ozão, ômega, teta? Teta ele só tem sentido quando os dois são iguais. Na verdade, se vocês esquecerem do teta e do ômega, para mim tá ótimo. Se vocês lembrarem do Ozão, tá bom. Tá? O teta e o ômega não fazem muito sentido em pensar, não. O pior caso é o que você tem que melhorar. Sempre ataque o pior caso. Porque o pior caso, se atacar, ele vai otimizar todos os outros. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Para deixar vocês com menos dúvida ainda, mostrar aqui o algoritmo Bubble Sort funcionando. Isso aqui é um programinha, simplesmente coloca um array ali de inteiros. No caso, os inteiros são representados por barras. Barras grandes ou pequenas, ou médias. Ele quer organizar da menor para maior, certo? Eu vou colocar aqui Start, então. E aí ele está rodando. Você vai ver, ó, que aqui no final, ele está rodando e trocando alguns de lugar. Assim, tuc, 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 tuc. E aqui no final está ficando certo, tá vendo? Mas os menores que tem, estão demorando para chegar lá. Eles vão de 1 em 1, tá vendo como eles estão indo de 1 em 1? Aí dá para visualizar isso bem mesmo. E esse algoritmo demora um pouco. Exatamente por causa disso, porque ele vai demorar essa quantidade de iterações toda para chegar com o menor caso, com o menor número, ou no caso barrinha, lá para o começo. O outro algoritmo que a gente viu foi o Selection Sort. Aqui acontece que tem vários algoritmos. Uma das diversões de cientistas da computação, ou de hackers, é de ficar implementando esse tipo de coisa e postar na internet para todo mundo ver, porque é bonitinho. Então eles ficam implementando N algoritmos que fazem a mesma coisa e mostram qual a diferença entre eles. Mesmo que eles saibam que tem um que é muito melhor que todos os outros. Selection Sort é o que a gente viu, né? Que vai pegando sempre o menor e colocando lá atrás. Ou poderia pegar sempre o maior e colocar na frente, tanto faz. Nesse caso ele usa sempre o menor e vai procurar. Tá vendo? Agora ele está efetuando muito menos trocas. No primeiro ele trocava toda vez que ele achava um menor que o outro. Agora ele só está trocando o menor que ele acha. Esse algoritmo está parecendo até bem mais rápido do que o outro. Mas aí ele é tipo 2 vezes mais rápido. Alguma coisa assim. Por causa daquele fator sobre 2 aí. Esse 2 vezes mais rápido a gente está percebendo. Mas... Hã? Aí não tem como colocar um número grande. Para colocar um número... Aí tem um número pequeno de inteiros, é verdade. Aí não tem um número grande. Aí tem que... Mas dá para diminuir aqui, esse delay aqui. Você pode fazer ele ficar muito mais rápido, ó. Mexendo no delay. Aí, implementei o algoritmo muito melhor. Foi fácil. Tá. Alguma dúvida em relação ao Bubble Sort, ao Selection Sort? Uma coisa legal
é que sorte, né, de ordenar, é um dos algoritmos mais importantes na computação. Porque computação sempre trabalha com dados. E você normalmente não trabalha com poucos dados. Se você estiver fazendo uma coisa realmente para o mundo real, assim, tipo um site como de relacionamento que tem muitos usuários, ou um programa que está procurando no banco de dados várias coisas, como números de cartão de crédito que tem aos milhões lá, você não vai trabalhar com pouca coisa. Quando você não vai trabalhar com pouca coisa, você vai ter que organizar aquilo. E organizar aquilo é muito importante para você. Isso é tão importante que tem línguas em que o computador chama ordenador, como por exemplo português de Portugal, eles não chamam de computador, chamam de ordenador, que é exatamente o que ordena, o que organiza aí dentro. Só uma curiosidade interessante. Tá, como ninguém tem dúvida sobre isso, vamos passar para recursão. Recursão me dá até calafrio de falar sobre isso, porque é a parte mais legal, é a parte mais bonita, e é uma coisa que quando vocês implementarem um algoritmo desse, que faz recursão, e entenderem como é que ele está funcionando, e saberem que vocês estão conseguindo dominar isso, é uma sensação muito legal. E eu espero que vocês tenham essa mesma sensação que eu tenho quando eu implemento algoritmos desse tipo, porque essa é uma coisa muito poderosa em programação, que funciona exatamente desse jeito. A melhor definição que eu encontrei no dicionário de recursão é essa aqui, ó. Recursividade. Se você ainda não entendeu, veja recursividade. E é exatamente isso que você faz num programa. Você faz um programa que chama ele mesmo. Isso é que é recursividade. Vocês lembram que eu já fiz um programa assim aqui, que era aquele foo, só que ele não deu muito certo. Ele é simplesmente um programa foo que chamava foo, lá dentro dele. E ele se chamava e nunca acabava aquilo e dava um segmentation fault. Isso não é uma coisa boa de se fazer. Como que você pode implementar programas utilizando a recursividade, então? Aquele era um programa recursivo, só que ele não funcionava bem. Ele dava segmentation fault. E não fazia nada também, porque ele só se chamava. Só servia para gastar memória. Como é que a gente faz, então, para implementar um programa de recursivo interessante? Vou entrar aqui num programa chamado Sigma 1. Sigma por quê? Porque aquela coisa que eu falei ali do somatório chama sigma. Então a gente quer fazer um programa que soma os números 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até chegar a n, certo? A gente quer fazer esse programa. É bem simples. Vamos ver. Aqueles includes que a gente está acostumado. Aí eu declarei uma função aqui, sigma. No começo ele pede inteiro positivo ao usuário, com do while, que é aquela coisa que a gente viu que é interessante para pedir inteiro, e se não for positivo, continuar pedindo. Depois computa a soma de 1 até n. Fala, int answer é igual a sigma de n. E depois ele simplesmente dá print na resposta. Vamos ver então o que isso aqui faz, sigma n. Aqui. Sigma int n. Aí ele pega esse valor, m. Se o m for menor do que 1, retorna 0. Por quê? Tem como eu aplicar aquilo ali em valores negativos? Não tem muito. Você poderia até pensar na ideia de menos 1, mais 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Mas a gente não vai pensar nisso, não. A gente vai pensar que é de 0 até um número. E esse número tem que ser positivo. Então, se for menor do que 1, se for 0 ou negativo, ele retorna 0 logo. Se for 0, ele retorna 0 por quê? Porque a soma de 0 mais... não tem mais nada depois para somar, é 0. Fala. Mas lá em cima você já verificou quando o se é positivo? É verdade, eu já verifiquei. Esse programa já está salvo só por causa disso. Mas uma função, você lembra que a gente faz função por quê? Para chamar ela várias vezes dentro do programa. E nessa primeira vez está certo. Mas e se dentro do meu programa eu tiver que chamar ela outra vez depois, chamar ela outra vez depois? Então é sempre bom você colocar esse tipo de validação nas funções também. Porque aí se o usuário conseguir quebrar na primeira, ele não consegue. Você já garantiu na primeira que ele não consegue, mas na segunda você esqueceu. Então é sempre bom fazer essa coisa 2 vezes. Dentro da função você faz isso, para não ter chance de quebrar o programa mesmo. Só por isso que a gente faz isso aí também. Tá? Como é que ele faz isso então?
Ele só fala que a soma é 0 e usa um for aqui que itera de 1 até m. E soma esse número à soma total. Fala que a soma é igual à soma anterior mais esse número. No começo era 0, aí depois i é 1. Aí ele fala que a soma é igual a 0 mais 1. Aí dá 1. Aí depois ele adiciona 2 à soma. Vai dar 3. Aí depois ele adiciona 4. Vai dar 7. Depois ele adiciona 5. Vai dar 12. Até que ele chega a m e adiciona o m, que é o valor máximo, e retorna a soma. Então esse programa deve funcionar, certo? Make sigma 1. Eu já tenho. Sigma 1. Vamos rodar. Inteiro positivo, por favor. 10. 55. Tentar outro. 5. 15. Então se você fizer as contas, você vai ver que ele está funcionando de fato. Alguma pergunta sobre como é que funciona o programa ali? Não, tranquilo, né? Só usa um for. Beleza. Mas por que eu estou falando disso? É até fácil pra gente, né? Vamos entrar no Sigma 2, então. Eu quero implementar o mesmo programa, mas usando recursão. Você pode ver que o começo é a mesma coisa. Pede inteiro positivo ao usuário ali em cima. Ó. Aí depois, computa, fala que answer é igual a sigma 1, e no final dá print na answer. Mesma coisa. O que mudou é a função sigma. Vamos ver o que ela está fazendo aqui, então. A função agora, ela é só isso. Ó. Aquela função de antes tinha o quê? Tinha umas 6, 7 linhas. Essa aí tem 4. Tá? Sem contar os comentários. As 4 linhas que vão ser executadas. O que ele vai fazer? Vai receber um inteiro da mesma forma e vai falar, bem, isso é um pouco complicado de explicar assim, então eu vou meio que enganar vocês, parar de pensar nesse código e meio que enganar vocês. Vocês me perguntam, Gabriel, quanto é que é sigma de 8? Eu falo, pô, fácil. Sigma de 8 é 8 mais sigma de 7. Mas eu estou enganando vocês. Porque sigma de 7, vocês também não sabem quanto é que é. Vocês não sabem quanto é que é sigma de 8. Aí vocês me perguntam, pô, sigma de 8 é 8 mais sigma de 7. Mas então quanto é que é sigma de 7? Muito fácil. 7 mais sigma de 6. Não é verdade? É. E aí, sigma de 6 é o quê? 6 mais sigma de 5. Então você vai continuar fazendo isso até para sempre, né? Não é para sempre. Porque se você me perguntar quanto é que é sigma de 0, eu te falo que é 0. Sigma de 0 é 0. Sigma de 0 eu sei. As outras que eu dou essa gambiarra assim que eu faço mais ou menos, que eu falo que é isso mais a sigma de n-1. N mais sigma de n-1. Só no caso de n ser 0 que eu falo é 0. Porque o sigma de 0 a gente sabe mesmo que é 0. É o caso básico. E esse programa faz exatamente a mesma coisa. No caso básico ele fala, se o m é menor ou igual a 0, retorna 0. Fala, é 0. Sigma de 0 é 0. Se não, retorna n mais, sigma de m-1. E o programa funciona. O que ele vai fazer? Ele vai colocar na memória daquela forma. Vai colocar o primeiro sigma chamado m, aí depois vai colocar por cima sigma de m-1, naquela coisa que a gente coloca na memória, lembra que a gente coloca, toda vez que chama uma função vai colocando uma por cima? Então vai colocar sigma de m, depois sigma de m mais menos 1, depois sigma de n menos 1, até chegar a 0. Quando ele chega a 0, ele começa a desenrolar e tirar as bandejas do McDonald's lá, que você tinha aquelas bandejas uma por cima da outra. Ele fala, tá, retornou 0. Então essa aqui vai ser 0 mais 1. Aí quer dizer que sigma de 1 é 1. Então sigma de 2 vai ser 2 mais sigma de 1. E sigma de 1 é 1. Então vai ser 2 mais 1, vai dar 3. Então sigma de 3 é 3 mais sigma de 2, que é 3 mais 3, vai dar 5, 6. Aí ele vai continuar fazendo isso até chegar no sigma de 8 e vai te dar a resposta. Então compilando esse programa, 5, 10 de novo, 55, 5, 15, 100, 5.050. Funcionou. O terminal não sabe levar, não.
Acho que a função foi chamada vezes demais. Foram bandejas demais colocadas. É. Esse recurso ele utiliza muita memória, né? Ele utiliza bastante memória, mas mais ou menos, porque a memória que ele utiliza é só essa memória de colocar uma bandeja por cima da outra. Nesse caso, o tempo é o mesmo. É o mesmo. Porque no for ele simplesmente dá um loop lá, e aqui ele simplesmente chama a coisa n vezes. Então nas duas são n. O ozão dela é n. Tá? No loop, o ozão é de n porque ele itera de 0 a n. Então ele faz aquilo n vezes. Nesse aí, ele vai colocar n bandejas e depois desenrolar elas. Então o ozão também é de n. Então o tempo é o mesmo. Mas calma. Mas se a gente pensar em algoritmos de sortear de novo, esse aí já tem um pouquinho mais de números do que o que a gente estava pensando antes. Eu coloquei Bubble Sort, Selection Sort, que é os que a gente viu, e o Merge Sort, que são algoritmos, que esse Merge Sort é um algoritmo que usa recursividade para conseguir resolver esse problema de sortear, de organizar. Só para a gente conseguir ver, então, mais ou menos, como é que é o poder de algoritmos recursivos. Vou colocar esse para rodar. Vou colocar esse para rodar. Não estou com muita pressa de colocar o último para rodar, não, tá? Coloquei esse para rodar. Vejo vocês segunda que vem.